Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 91 dias das nossas eleições presidenciais. O dia 2 de outubro já está chegando e essa data marca o início do fim da figura do atual presidente da República e de muitos personagens que eclodiram do submundo da política para estarem no poder junto com ele e de alguns grupos de interesses, alguns interesses também que serão derrotados junto com ele a partir do dia 2 de outubro. Infelizmente, alguns grupos poderosíssimos que estão por trás de Bolsonaro, já que utilizam a figura do presidente como uma espécie de fantoche macabro, uma espécie de boneco do posto, esses continuarão a ter muito poder aqui no nosso país, porque durante o governo Bolsonaro eles se enraizaram ainda mais contra o povo brasileiro. Mas nada como a gente ter esse tipo de espaço aqui para revelar quem são esses grupos, esses interesses e cada vez mais ajudar com que o povo brasileiro tenha algum tipo de entendimento sobre as coisas que estão acontecendo. E o que de fato está acontecendo hoje no Brasil? Por que eu estou afirmando categoricamente que o Bolsonaro, a partir do dia 2 de outubro, ele marca o início do seu fim? Pois bem, vou conversar com vocês a partir de agora sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante, e de enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E se puder, participe sempre dos nossos chats, que eu sempre abro aqui antes das 5 horas da tarde ou até 5h30, a hora que a gente entra no ar, onde eu bato um papo ao vivo com vocês, tá bom? Então vamos aos fatos do dia, vamos aqui à realidade. Bom, em primeiro lugar, gente, ontem eu comentei com vocês que eu fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, direcionada especificamente ao senhor Augusto Aras, já que ele é o chefe, né, da instituição, para que ele promova uma ação direta de inconstitucionalidade, que é dever dele, é obrigação dele, não é favor nenhum, ele não tem que fazer nenhum juízo de admissibilidade dessa história, porque o Senado aprovou um projeto de emenda constitucional que já nasceu viciado, não passou por algumas estruturas que a norma tem que passar, e mais do que isso, o conteúdo dessa proposta de emenda constitucional é uma aberração que está mexendo com toda a sociedade. As pessoas que têm algum tipo de racionalidade, enxergam como é que deveria funcionar a República, estão indignadas com essa situação. Então, o senhor Augusto Aras não vai poder fazer vistas grossas para essa situação. Eu já me comuniquei com outros colunistas, outras pessoas que eu tenho algum tipo de contato, né? Ontem eu consegui falar com o Reinaldo Azevedo através do WhatsApp, né? Comentei com ele, enfim, tentando engajar mais pessoas nessa luta de provocar o Procurador-Geral da República para que faça aquilo que ele tem que fazer, porque os partidos políticos não vão acionar o Supremo Tribunal Federal para questionar essa aberração eleitoral. O presidente do Senado não vai fazer isso, o presidente da Câmara não vai fazer isso, os governadores de Estado não vão fazer isso. Então, as entidades, os entes legitimados estão ali no artigo 103 da Constituição Federal e um deles é o Procurador-Geral da República. Ele não é candidato a nada, já está no segundo mandato dele, então ele que faça a obrigação dele, pelo menos eu fiz a minha parte como cidadão. Então, essa é uma situação. O que está acontecendo aqui no Brasil, que mostra assim que, quando eu digo que Bolsonaro ele já está liquidado, não é por nenhum tipo de só desejo, né? São análises que a gente faz em função de pesquisas qualitativas. Embora as pesquisas eleitorais elas devam sempre ser olhadas com reserva, mas quando eles observam nas suas pesquisas, né, um quesito, rejeição ou aprovação, esses servem como grandes indicadores, porque eles mantêm uma coerência desde quando elas começam a ser feitas, as pesquisas, até quando o resultado eleitoral final sai. E a pesquisa aqui que o Correio Brasiliense nos mostra diz o seguinte: rejeição ao governo Bolsonaro se mantém estável em 60%, mostra XP e PESP. Gente, 60% de rejeição não é uma coisa qualquer, tá? Não é uma coisa assim abstrata, não. A pergunta é objetiva. Em qual desses candidatos que estão nessa ficha, senhor eleitor, que o senhor não vota em hipótese nenhuma? 60% no Brasil disseram e dizem na pesquisa Bolsonaro. E o XP, ele faz pesquisa para grupos econômicos, né? Eles não fazem isso de brincadeira, eles estão ali, enfim, para orientar alguns interesses também dos seus mais próximos, né, dos seus interesses, mas enfim, tem esse fator. Alguém que rejeita de uma forma alguém, como é que você
você faz para desrejeitar? É possível isso? Datafolha desse final de semana, 56% em São Paulo não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, ante 43% em Lula. Gente, o estado de São Paulo sempre foi um estado muito conservador. É o estado que tem o maior número de eleitores, é o estado economicamente mais importante, é o estado que tem a maior população do Brasil. Portanto, esse estado que sempre teve uma população com um perfil mais conservador, quando eles dizem que 56% da população, né, quando eles dizem que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum, o assunto é muito grave para o Bolsonaro, para a campanha dele. Aqui o estado de Minas, presidente Bolsonaro é rejeitado por 57% dos mineiros, segundo pesquisa. Gente, é muito alto esse nível, porque Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Você pega esses dois grandes colégios eleitorais, a rejeição do Bolsonaro é violenta e no Brasil, segundo o IPESP, é mais violenta ainda. Então, como é que ele faz, ou como é que ele poderia fazer, para mudar esse tipo de percepção que a sociedade tem? A rejeição é tão grande, gente, se ficasse Bolsonaro e Satanás, a maior parte das pessoas ainda votariam em Satanás, não votariam em Bolsonaro. Tamanha rejeição. E vocês conhecem muitas pessoas que entendem que esse personagem que está à frente do nosso país é a figura mais abjeta humanamente que a gente viu na história do Brasil. E tem uma outra coisa, nós vamos ver as eleições agora com horários eleitorais e os partidos vão estruturar peças mostrando coisas que os grandes veículos de comunicação não mostraram em relação a Bolsonaro. Como, por exemplo, um bordão que ele usa, que é uma coisa que faz sentido para as pessoas que o seguem cegamente, mas quando colocadas ao debate, são situações que são absolutamente corrosivas em relação à figura do Bolsonaro, mostrando que ele é uma figura totalmente desumana. Como o bordão que ele usa, do que a política no Brasil hoje, a economia no Brasil hoje está muito ruim, está muito problemática, em função da política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Ele usa isso de uma forma positiva, mas isso é uma coisa extremamente negativa, porque quando ele faz isso, a gente tem que confrontar as imagens dos enfermeiros, dos médicos, dos profissionais de saúde, com plaquinhas, pedindo para a população se cuidar, para as enfermarias não ficarem abarrotadas, para não morrerem tantas pessoas aqui no Brasil. Então ele atuou contra essas pessoas de uma forma monstruosa, contra todos esses profissionais. Isso não foi devidamente vinculado pelos grandes veículos de comunicação à figura de Bolsonaro. Então isso vai vir à tona, a rejeição dele, certamente em função disso, vai mexer com muitas pessoas como nós que perdemos alguém no meio dessa história, e ele vai ter o seu grau de responsabilização. Não vai dar para ele fugir disso, não. Não vai dar para ele enganar as pessoas como ele está enganando sempre nas suas lives, que agora, inclusive, sofreram mais um golpe porque a Justiça Eleitoral proíbe, por exemplo, que a Jovem Pan retransmita as suas lives. Então ele perde mais espaço agora, e se ele continuar a fazer besteira, ele pode sair do YouTube também. E aí como é que vai ficar essa gente toda, né? Então, essas são as situações todas que estão desenhadas para a gente e vai ser muito difícil o Bolsonaro conseguir um milagre, por mais que estejam dentro do Congresso Nacional, fazendo algumas situações para beneficiá-lo. Pois bem, e aí a gente, avançando um pouco mais aqui no nosso papo, a gente vê que a campanha de Bolsonaro está sofrendo uma divisão. Aqui tem uma matéria aqui dizendo: publicitário Jair Bolsonaro resiste à tática antissistema de Carlos e gera atrito. O Carluxo está querendo utilizar na campanha de Bolsonaro a ideia dele ser um cara antissistema. Mas como alguém antissistema, tendo ali um braço direito na Caixa Econômica Federal, que é um tarado, que é uma pessoa que, com esse perfil que nós vimos aqui, o outro também, o vice lá, está indo na mesma linha. Quando tem o ex-ministro da Educação, que é um cara envolvido em corrupção. Quando ele faz discurso religioso e os pastores estão próximos do Bolsonaro, todos têm algum tipo de problema com a justiça, com a lei. Quando ele se coloca ali, fazendo uma série de discursos que são, inclusive, contrários a vários princípios religiosos. Então, não dá, né, para ele fazer o mesmo discurso fundamentalista, antissistema, de 2018. E a outra parte da campanha que é apresentar o Bolsonaro como uma espécie de bolsonarinho paz e amor. Também não vai colar, porque todos nós já conhecemos a figura. E aí, na parte de cima aqui da matéria, a gente vê isso aqui. Dia de festa na Bahia, tem Bolsonaro apartado, Lula na rua e afago entre Ciro e Tebet. Todos os principais candidatos estavam na Bahia hoje. Muita gente no Brasil não sabe que no dia 2 de julho
Na Bahia é feriado, e é feriado porque os baianos e a história do Brasil nos mostra que no dia 2 de julho de 1823 foi o dia que, de fato, os portugueses saíram do Brasil depois de muito conflito, muito combate, muito embate, e os baianos usam essa data como uma data muito festiva, uma data muito representativa do que aconteceu na história do país. Mas tem uma coisa que eu gosto sempre de suscitar aos historiadores, a quem aborda esse assunto, né, é que esses processos de independência a gente tinha que debater mais, né? A gente tinha que conhecer mais esses processos todos, porque eles são contados pela metade. Porque em todos esses processos de independência, nos Estados Unidos, especificamente no Brasil, a população negra não sofreu nenhum tipo de liberdade, não. A liberdade era só para a população branca, para os senhores, para os detentores do poder. E isso aqui no Brasil também nunca foi refletido, né? Embora na Bahia nós tenhamos hoje um feriado, mas foi um feriado que expulsou os portugueses, mas não acabou com a escravidão no Brasil. Nós estamos falando em 1823. E a escravidão no Brasil acaba formalmente em 1888. Então como é que alguém luta para expulsar português e fica no cativeiro? Nos Estados Unidos, como é que alguém luta contra a coroa britânica e continua no cativeiro? E aí a gente, se quisermos ir para a independência aqui no Brasil, a gente vai pegar, por exemplo, o quadro aqui do Pedro Américo, que retrata a independência no Brasil, que também eu nunca vi historiador nenhum observar, fazer uma leitura desse quadro, não é tão conhecido, né? Onde é que está o negro aqui nessa imagem da independência do Brasil, né? Vocês vão ver aqui, eu não sei se vai dar para ver no cantinho, deixa eu ver se está pegando meu dedo, aqui nesse canto aqui, depois vocês peguem na internet a fotografia, eu vou tentar colocar na descrição, tem esse cidadão aqui, que é um trabalhador, nós não sabemos se é um escravo, o que ele é, e lá no fundo, bem pequenininho, tem alguém também puxando uma carroça ali, né? O olhar desse trabalhador ali para o Dom Pedro, gritando independência ou morte, se a gente pudesse colocar ali um grupo de negros, de escravos ali perto, observando, e se a gente pudesse fazer uma releitura desse momento, o que Dom Pedro diria? O que ele poderia dizer? Ele poderia dizer independência ou morte. Aí ele olharia assim para os negros e diria o quê? Olha, para vocês não, tá? Para vocês só no século que vem. A independência é só para essa rapaziada aqui que está aparecendo em cima dos cavalos, né? Então, eu estou brincando um pouco com isso, mas era para a gente refletir um pouco sobre essa história toda, né? A Bahia comemorar a independência da Bahia, a independência do Brasil em 1823, no estado que era maior concentrador de mão de obra escrava. Então tem algumas coisas que a gente precisava conhecer melhor na nossa história, até para a gente cada vez mais manter acesa essa nossa chama do abolicionismo, essa coisa que a gente tem dentro de nós de nos indignarmos em relação a todas as injustiças, as iniquidades, as destruições e a mentalidade escravocrata que ainda não acabou no Brasil. E que hoje tem em Bolsonaro o seu representante maior. Muitas pessoas não perceberam isso, mas o Bolsonaro não está a favor de povo. O Bolsonaro, ele é o boneco do posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, que é o representante dessa história toda. Nós temos no Brasil uma luta de interesses de classes. E o Bolsonaro não representa os interesses do povo brasileiro. Por mais que ele queira dar esmolas agora para o povo brasileiro, eu tenho certeza absoluta, gente, podem anotar, a maior parte das pessoas que vão receber esses programas não vão votar em Bolsonaro. Depois, se tiver pesquisa mais à frente fazendo um levantamento disso, vocês vão chegar a essa conclusão. Hoje, a maior parte das pessoas são beneficiárias do Auxílio Brasil lá, o antigo programa social, né? As pessoas, em sua grande maioria, não votam em Bolsonaro. Ele não vai conseguir mudar essa história. A rejeição dele é muito grande, por isso que eu tenho salientado aqui com vocês. E faço a contagem regressiva. Daqui a 91 dias, o Brasil vai começar a dar um grande chute, um não rotundo nessa figura, em todas as outras que estão conectadas com ele. Mas vamos fazer a nossa parte, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!